Vamos falar agora sobre o fluxo de cadastro e primeiro acesso à aplicação. Ao entrar na tela inicial, o usuário vê logo as várias opções de acesso por contas de terceiros. Esse é um mecanismo muito utilizado pelas aplicações para reduzir o custo de interação de ter que criar uma nova conta. Um ônus dessa abordagem é ter que sair da aplicação nativa para o navegador para fazer o seu login. Caso a conta externa não seja vinculada à conta da Epic, o formulário de cadastro aparece com a maioria dos campos já preenchidos, facilitando assim o cadastro. Já no caso do usuário ter escolhido entrar numa conta da própria Epic, uma tela de login padrão aparece com um link para ir ao cadastro de usuários. Outra opção para iniciar o cadastro é pelo link nesse texto logo abaixo dos botões. No entanto, não há uma transição suave para a próxima tela, que é quase idêntica à anterior, gerando assim um problema, porque essa mudança pode não ser notada. Isso de fato aconteceu comigo mesmo na primeira vez que realizei essa ação. Entrando aqui no próprio formulário de cadastro, a gente nota que o campo em foco ganha uma cor diferente. É importante para o usuário poder se localizar de onde que ele está digitando no momento. Mas um problema aí é que o seletor de país também tem a mesma cor de fundo do campo em foco, o que pode causar uma confusão no usuário. Outro problema aqui é que os campos têm placeholders que desaparecem quando se começa a digitar. Caso o usuário perca a atenção por um momento, ele pode não lembrar do que deve ser digitado ali. Nesse caso, uma label sempre visível acima do campo seria uma opção melhor, para evitar um problema de cegueira à mudança e reduzir o custo de interação. Assim que se passa o mouse por cima do ícone de informação, um texto explicativo aparece. Esse texto é importante existir, mas aqui no caso ele não está adequado, porque ele é só visível nesse evento de hover. Esse evento é melhor utilizado só como um feedback visual, um affordance para indicar que algo pode ser clicável. Nesse caso ele não é adequado, porque um usuário que está digitando no campo, ele não consegue ver o texto que explicaria o que ele deveria estar digitando. O texto sempre visível abaixo do input seria uma solução mais adequada nesse caso. Quando o usuário digita uma informação inválida, a cor do campo também muda. Mas essa mudança é muito leve, principalmente para daltônicos, como eu que não enxergo muito bem o verde e não percebo aí a mudança. Isso pode ser um problema também para muitos usuários. O feedback de erro sendo rápido, como esse muito curto aí mostrado, ajuda o usuário a corrigir rapidamente o seu erro, o que é muito menos custoso do que ter que corrigir todos os erros uma vez que o formulário já foi submetido. O campo de seleção de país funciona muito bem com esse recurso de filtrar por nome, o que diminui o custo de interação necessário para encontrar o item esperado. Uma vez que todos os campos são preenchidos, o botão de continuar muda de cor, indicando que agora ele pode ser clicável. Isso geralmente é uma boa prática, mas aqui ele é enganoso, que gera um feedback errado, já que o usuário ainda não aceitou os termos. O que pode acontecer é o usuário submeter esse formulário e aparecer uma mensagem de erro, porque ele não aceitou os termos ainda. A mensagem de erro pelo menos é bem clara e próxima do botão, o que evita um problema de cegueira à mudança. O link dos termos de serviço abre uma página no navegador, tirando o foco da aplicação, o que pode ser incômodo para o usuário ter que sair e voltar mais uma vez. Depois de clicar em continuar, a última etapa do cadastro é a verificação do e-mail, o que definitivamente aumenta o custo de interação, mas acho que nesse caso é um requisito de segurança que deve ser cumprido. Aqui o botão também muda de cor quando o código é inserido. Esse é o fim do cadastro. Após uma tela de carregamento, a tela da loja aparece e o usuário está livre para iniciar suas compras. Para apresentar o fluxo de exploração da loja, utilizaria a seguinte situação. Um usuário que já comprou alguns jogos publicados pela Devolver quer descobrir os outros jogos da publicadora que ainda não estão em sua biblioteca. Ao acessar a página da loja, podemos observar primeiramente os jogos em destaque e os gratuitos da semana. Rolando a página, é possível encontrar os lançamentos e jogos mais vendidos, mas estas informações não atendem necessariamente ao contexto apresentado, podendo na verdade criar distrações do objetivo principal. Para encontrar os jogos que interessam no momento, o meio mais rápido é utilizar a caixa de busca da loja, mas note como em relação ao restante da interface, a área onde tanto ela quanto o botão para ver todos os jogos presentes na loja recebe pouco destaque.
necessitando um pouco mais de atenção para encontrar a ação desejada. Apesar de utilizar um posicionamento relativamente comum para a caixa de busca, a utilização de cores tão sutis pode acabar aumentando a carga cognitiva necessária para identificar onde esta funcionalidade se encontra. Seria interessante que essa área recebesse um destaque maior, facilitando assim a identificação dos elementos que fazem parte dela. Ao clicar na caixa de busca e começar a digitar algo, não recebemos resultados que acompanham a nossa digitação, sendo necessário realmente interrompê-la por um momento para saber se há resultados correspondentes, o que pode aumentar o custo de interação. Além disso, eles são resultados apenas textuais que apresentam os títulos dos jogos correspondentes e uma opção de ver mais, sem que possamos ver uma miniatura da capa do jogo ou informações que já ajudariam a reduzir o fluxo de alguma forma, como o preço dele e se ele já está na biblioteca ou na lista de desejos. Tendo em vista que não foi possível encontrar as informações desejadas já no passo anterior, clicamos em ver mais e somos redirecionados para a tela de navegar, que diz respeito à pesquisa feita. Como a única forma de exibição desses resultados é através de uma grade de capas com títulos que carregam separadamente, o tempo de carregamento pode prejudicar a interação. Nesta tela, todos os jogos recebem basicamente o mesmo tratamento visual. Há uma marcação quando o jogo está em oferta, mas não há indicadores de quais jogos já estão na lista de desejos ou quais já fazem parte da sua biblioteca. Além de só ser possível acessar a página do jogo, isso é, não comprar nem adicionar na lista de desejos, também não é possível utilizar os filtros para, entre aspas, esconder os resultados que já estão na biblioteca, o que já diminuiria bastante a quantidade de informações a serem visualizadas. Seria possível também melhorar essa tela se essas informações já fossem visíveis nesse estágio da navegação, além de pelo menos permitir que a exibição dos resultados fosse feita através de uma lista mais reduzida, ao invés dessa grade, diminuindo a necessidade de rolar a página e possivelmente também o tempo de carregamento do conteúdo. Apenas quando acessamos a página de um jogo é possível verificar se ele já faz parte ou não da biblioteca ou da lista de desejos. Jogos que já estão na biblioteca têm um botão adquirido, que na verdade é apenas um atalho para a biblioteca, no lugar do compre agora. E os que estão na lista de desejos têm um ícone de coração preenchido. Alterações bastante sutis que podem gerar uma situação de seguir a mudança. Note que a cada página de jogo possui um esquema de cores próprio, o que pode tornar mais difícil perceber quando essas alterações ocorrerem. No caso de jogos que já fazem parte da biblioteca, seria interessante que houvesse um marcador com maior destaque dando essa informação de forma mais clara e evitando que o usuário ainda tenha que buscar, de alguma forma, essa informação na página. No caso de adicionar um jogo à lista de desejos, utilizar o ícone diretamente e de forma mais separada, ao invés de um botão semelhante ao de compra, ajudaria a tornar a informação mais perceptível e clara para o usuário. Este fluxo envolveu basicamente encontrar jogos de uma publicadora, considerando a presença deles ou não na biblioteca, uma ação que poderia ser realizada mais facilmente através de algumas medidas, como adicionar uma seção à página inicial da loja com recomendações baseadas nas compras ou instalações recentes, por exemplo, jogos dos mesmos desenvolvedores, e adicionar páginas de desenvolvedores, publicadoras que reunissem os jogos ligados a elas, podendo dar acesso mais rápido tanto na página do próprio jogo, onde informações como desenvolvedores, publicadores já podem ser encontradas, quanto na tela inicial da loja, onde normalmente a navegação inicial acontece de forma mais rápida. Ao iniciar o fluxo de compra, assim que o usuário escolhe o jogo que ele deseja comprar e clica nele, se abre uma página principal daquele jogo e diversos recursos aqui são postos como atrativo. Um deles é a exibição de um carrossel, como preview e imagem do jogo. O problema é que assim que o usuário entra na página, o vídeo começa a ser reproduzido automaticamente. E isso pode aumentar o custo de interação, caso essa não seja o primeiro ponto de interesse do usuário. O botão Compre Agora, que é para de fato você começar a entrar nos procedimentos de finalização de compra do jogo, aqui ele está bem atrativo. E ele também se personaliza com as cores e identidade do jogo, o que gera um contraste bastante legal e atrai demais o olhar do usuário assim que ele deixa de olhar para aquele preview audiovisual. Mas quando o produto ainda não está disponível no momento, o botão Compre Agora se torna um botão chamado Em Breve, mas com as letras com um pouco menos de opacidade do que o normal. Só que por conta das combinações de cores que são feitas com a personalização da página, o botão acaba que pode confundir o usuário achando que aquele botão é um de compre agora. Isso pode se tornar uma experiência frustrante para o usuário
achando que vai poder comprar o jogo, mas na verdade ele ainda está indisponível. O preço fica um pouco tímido acima do botão Compre Agora, o que faz com que o usuário tenha que procurar, porque ele acaba sendo o terceiro ou quarto ponto focal principal ali a partir de que você entra na página. Então, se esse for o maior interesse do usuário, ele vai ter que caçar um pouco com os olhos, dentro daqueles diversos recursos que estão sendo usados ali para atrair o olhar. Outro problema que o carrossel aqui também gera, quando se entra na página, o destaque nele faz com que outras informações adicionais fiquem excluídas da visualização imediata do usuário, o que faz com que ele tenha que rolar bastante para procurar sobre o jogo, componentes, adições, classificações, especificações, e principalmente especificações, que é o que ele vai saber se ele vai poder rodar na máquina dele ou não, e ele tem que rolar até o final da página, na última seção, bem pertinho do rodapé já. Se torna um processo mais demorado e aumenta o custo de interação. Quando se existem diversas versões daquele produto, tipo Standard, Premium, Complete Edition, etc., o botão Compre Agora se torna um botão de ver ofertas, o que pode gerar um leve estranhamento ao usuário. Porque quando se clica nesse botão, leva para a seção inferior, que mostra as versões disponíveis e uma explicação rápida do que são a diferença entre cada uma delas. Aqui ele tenta colocar uma diferenciação no botão, fazendo com que ele fique sem fundo, um contorno retangular, como área de marcação. Mas isso ainda pode levar o usuário, por padrão, clicar ali naquele botão, por ele seguir ainda um pouco o mesmo formato do botão de Compre Agora. Então acredito que aqui, nesse momento, necessitaria que mudasse um pouco com essa constante desse botão, para que o usuário não se frustrasse clicando naquele botão e se fosse levado para outro canto da página que não é do seu interesse. Essa mudança poderia ser uma forma diferente de usar as cores, um padrão diferente de botão e um textinho em cima pequeno explicando que levaria o usuário a outra parte da página. Quando o conteúdo é impróprio para menores de 18 anos, por ter que ser uma intervenção obrigatória do launcher, eles colocam aqui um pop-up de entrada que fica bem centralizado na tela e é bem grande, que apesar de ser intrusivo, é uma interação bem rápida e objetiva. Pergunta se você é maior de 18 anos ou não, e aí, num simples clique, você já te coloca na tela do jogo, e aqui esse processo de verificação acaba se tornando uma interação curta, diferente de outros launchers, que acabam te levando para uma página e o processo se torna bem mais demorado. Na página principal do jogo, ela possui um breadcrumb na parte superior esquerda, que fica com o nome do jogo destacado, com uma luminosidade maior do que todo o resto presente na página, o que faz com que você entenda que aquela página representa aquele jogo. E ao lado possui um texto, volte para a página da Store, com pouca luminosidade. E aí aqui ela usa uma affordancy de uma setinha para a esquerda, indicando que o usuário pode retornar para a página de navegação. E aqui ela funciona muito bem, porque o texto do nome do jogo é bem chamativo, e aí leva você a olhar para ele, e assim que você olha para ele, você entende que aquele texto logo ao lado dele traz você de volta para a página anterior, fazendo com que a sua navegação durante os jogos seja mais tranquila, que o custo de interação aqui seja reduzido. Quando o comprador decide o jogo que ele vai comprar de fato, e ele clica no botão Compre Agora, aqui existe uma animação, uma transição, que ajuda o usuário a perceber que ele saiu daquela tela de jogo principal e agora ele está numa tela diferente, uma tela que ele vai escolher os métodos de pagamento e finalizar a compra dele. E isso evita com que aconteça a cegueira, a mudança. Faz com que o usuário entenda que ali, de fato, ele está próximo de terminar a ação de compra dele. A página de pagamento, ela é semelhante a bastante outras páginas que também são de pagamentos online, não apenas de launcher de jogos, o que ajuda aqui com a experiência do usuário a diminuir o custo de interação. É bem intuitivo como os botões de escolha de método de pagamento aqui funcionam. Tem uma marcação bem clara em qual você está selecionando e tudo fica bem visível e bem centralizado aos olhos do usuário. Se a loja estiver disponibilizando cupons de desconto, eles não são tão fáceis de entender aqui. É um método totalmente diferente de qualquer outros métodos das outras launchers, pois aqui ele é automático. Ele vai automaticamente para o primeiro jogo que você comprar a partir de que esse cupom esteja disponível e o jogo entre nos requisitos desse cupom. Facilita a compra por já ser uma forma automática, mas pode levar o usuário a confundir o que ele está fazendo e pode induzir a ele a achar que esse cupom funcione de formas diferentes, o que pode gerar uma frustração. Caso ele queira ainda esse desconto em outro jogo, ele acabe gastando esse cupom com um jogo que não tinha tanta necessidade
Em outras lojas, e aqui poderia ter sido corrigido, é que existe uma área de cupom, e aí você vai colocar lá os dados daquele cupom. Para corrigir isso seria da mesma forma. Se criasse uma área de cupom, a loja pudesse já deixar aquele cupom pré-definido ali, ou então explicasse que aquele cupom tem apenas um uso único, não necessitando você entrar em outra área de tela para entender como o cupom funciona, tivesse um resumo pequeno ali de um texto próximo, que pudesse explicar ao usuário como ele está gastando aquele cupom. O cupom ser dado de uma forma automática, pois quando você entra nessa tela de métodos de pagamento, ao lado direito, embaixo de uma capa do jogo, que ela é bem chamativa, fica um resumo do pedido. O que você está comprando e quanto você está gastando. Então, o valor final. Quanto o jogo custaria a princípio. E quanto o valor de desconto. Sendo que esse valor de desconto que está sendo aplicado aqui, fica em um contraste vermelho. Chama bastante atenção quando você observa a página como um todo. Para mostrar ao usuário quanto seria aquele preço original e estimular ele a comprar, pois está descontando um valor considerável e que ele no final consiga sair ganhando, pois está pagando um valor bem abaixo do que é cobrado. O botão de finalizar a compra é bem intuitivo. Quando se escolhe o seu método de interação, ele dá um contraste em verde, mas enquanto você não escolheu o seu método, ele fica apagadinho ali embaixo, o que ajuda ao usuário primeiro escolher o método, para depois que ele possa de fato clicar em finalizar aquela compra. Quando está na tela de métodos de pagamento, aqui existe um problema que pode gerar uma confusão no usuário, pois ele está acostumado a voltar a retornar as páginas pelo canto esquerdo superior. Mas aqui para você sair dessa tela de pagamento, se você decidir não querer comprar aquele jogo e voltar para a página principal ou para a página de navegação, fica um X no canto superior direito, o que vai contra a familiaridade do usuário usando aquele aplicativo. Se houvesse um padrão de botões para retornar, aqui diminuiria o custo de interação do usuário, facilitando ele sempre saber em que posição do aplicativo vai estar disponível o botão de retornar. Agora existe também uma nova transição de tela, para mostrar que você já escolheu seu método e você está indo para outra tela, que será aquela que você vai completar os dados definidos pelo método. E quando você escolhe comprar por meio de cartão de crédito, aqui usa uma iconografia bem charmosa e uma metáfora à imagem daquele cartão de crédito, facilitando que o cliente, já familiarizado com a imagem daquele cartão, consiga colocar os dados nos seus devidos lugares, ajudando a diminuir o custo da interação. Logo após sair da tela de pagamento e realizar a compra, um pop-up aparece no canto direito da tela, que sugere ou você instalar o jogo agora, ou você ir à sua biblioteca e ver que ele está lá disponível. Mas ele é mostrado aqui de uma forma bem discreta, o que faz passar despercebido dentro daquela tela que ela é totalmente voltada para atrair o jogador a comprar, a querer se interessar por aquele jogo. Então esse pop-up, mesmo que o jogador já tenha adquirido o jogo, ele se torna invisível quando comparado quanto aos outros pontos focais dentro da tela. Para resolver isso, mostrar o pop-up em uma área mais visível, mais central, ajudar o jogador, tornar as coisas do fundo um pouco mais discretas, porque quando o pop-up é inserido de uma forma mais contida no canto da tela, é porque ele tenta se encaixar ali naquela tela que está com diversas informações disponibilizadas, exibidas na frente para o usuário. Ele tenta se encaixar naquele grande aglomerado de informações visuais. Então existe a necessidade daqui dele se destacar e não apenas se encaixar dentro daquela distribuição de tela. Compra realizada, o jogador está satisfeito. E agora entra o detalhe que ele afeta bastante o uso desse aplicativo. Não existe aqui dentro do aplicativo nenhuma forma de carrinho. Não existe você acumular produtos lá dentro, observar quanto você está gastando no total e querer efetivar a compra. Aqui você compra um produto, você finaliza ela, e se você tem desejo e vontade para adquirir outro produto, você vai ter que realizar todo esse processo novamente. Esse é o maior custo de interação que existe dentro do fluxo de compra e vai dificultar bastante a vida do usuário. Seria bem simples a forma de se resolver isso, adicionando um carrinho. Existe um espaço perto do procurado, breadcrumb, que poderia ficar o carrinho disponível. O preço total que você está pagando no momento disponível seria muito efetivo estar aqui.
Você poderia continuar sua compra, ter a noção de quanto você está gastando no total, para que assim você consiga se fiscalizar e entender o quanto você vai gastar naquela loja. Se você separar as coisas, pode ser que o usuário compre um, não saiba quanto está gastando no final das contas. Tirar o foco da atenção do usuário, o quanto ele está gastando, pode ser um recurso de tentar fazer com que ele compre mais. Mas aqui, aumentar o custo de interação, fazendo com que, para ele comprar 3, 4 jogos, ele tenha que realizar várias vezes o mesmo processo, mesmo que a forma de pagamento dele fique salva, se torna muito cansativa. Isso acaba influenciando o comprador a evitar de fazer grandes compras.